E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar mostrando para vocês aquele texto de 1 João, no capítulo 5, do versículo 6 em diante, que vai falar acerca da água, da palavra, né, do sangue, e esses três são um, né, o Pai, o Filho e o Espírito, esses três são um. Por que que em alguns manuscritos não tem essa referência, ou melhor, até dizendo, né? Por que que em algumas traduções tem essa referência e outras traduções não têm essa referência? Por que que existem traduções que está entre colchete ali essa frase inteira? Então, eu primeiro vou explicar o texto para você, tá? Eu vou estar fazendo a explicação do texto, e depois da explicação do texto, eu vou estar explicando também por que que tem traduções que contêm esse texto e tem traduções que não contêm esse texto. Eu estou aqui com a Bíblia do Bible by Oliver Tree, e ele contém esse texto, mas só que você veja que ele está em colchete, tá? Está ali em colchete esse texto, mas vamos ler, que eu quero explicar para vocês aqui o que significa esse texto, tá? Olha só, este é aquele que veio por meio de água e sangue. E água e sangue são elementos físicos. Lembra que João está escrevendo para uma comunidade que está combatendo o gnosticismo. O gnosticismo negava a encarnação do verbo, né, da palavra de Jesus em corpo físico. Eles não gostavam do corpo físico. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Por que que ele está enfatizando isso? Porque o sangue, ele é um elemento que está contido na carne. Então, o apóstolo João está fazendo aqui uma defesa da encarnação de Jesus em um corpo físico humano, em uma forma humana, tá? Então, ele está falando, ó, Jesus ele veio por meio da água e do sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, ou seja, é o Espírito que testifica isso. É o Espírito que está testificando, que nos ensinou, né, que comprovou que Jesus veio por meio do sangue, Jesus veio por meio da água. Por que que essa é a verdade? Ele mesmo explica, ó, porque o Espírito é a verdade, ou seja, se é o Espírito que está testificando, dando testemunho disso, e o Espírito não é um espírito de mentira, como Jesus falou, o Espírito da verdade. Então, o Espírito é a verdade e o Espírito está lembrando, ensinando ali aos discípulos, né, principalmente aqui para o apóstolo João, naquele momento, que Jesus ele veio em carne, ele veio com sangue, ele veio com água. Porque há três que dão testemunho. Aí entra a palavra em colchete. Está vendo aqui? Ó, isso aqui não está nos manuscritos mais antigos, ó, não está no céu, ó. Três são que dão testemunho no céu: a palavra, o Espírito, e esses o Pai, a palavra e o Espírito, e estes três são um, e três são os que testificam na terra. Isso aqui não tem, tá? No manuscritos mais antigos. Bom, aí você percebe, né, que a leitura do texto, ele fica meio que solto essa frase aqui, né? Porque não é isso que o apóstolo João está querendo mostrar. Está querendo mostrar aqui o tríplice testemunho de Jesus na carne. Perfeito? Pulando essa frase em colchete, o texto ficaria assim, ó. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, porque há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Qual o propósito? De mostrar que Jesus ele veio em carne, de mostrar que Jesus ele encarnou, de mostrar que Jesus ele se fez homem. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Então, o texto está se referindo à forma em que o Filho veio para a terra. É só isso que esse texto está querendo dizer e nada mais além disso. Está mostrando ali, clarissimamente, né, que Jesus, ele veio em carne. É só isso
que ele está querendo mostrar. Jesus veio em carne. Ponto. Tá? Deixa eu vou ler para vocês aqui agora. Vamos deixar para depois, olha só. Primeiro eu vou explicar para vocês o seguinte, por que existe traduções que contém aquela palavra que está em colchete, outros nem colocam aquela palavra, e por que existem outras que nem aparecem essa palavra. Aí você tem que entender o seguinte, as nossas Bíblias, elas são baseadas em manuscritos antigos, tá? Então você tem uma base ali, você tem os textos bizantinos, né, que são os textos, o texto sinaítico, né, e tantos outros ali. E você tem duas escolas, né, que é a escola, não vou dizer escola, né, editoras de tradução, que é o texto majoritário e o texto receptus. Qual é a diferença de um para o outro? O texto receptus, que é o texto aqui, né, da My Bible ou o Oliver, o texto receptus, ele foi baseado em 6 manuscritos, só 6, tá? 6 manuscritos gregos, só em 6. E tanto é que o nome da editora que hoje publica essa Bíblia, que contém somente esses 6, tá? É a editora trinitariana, certo? E aí, nós temos a editora que é o texto majoritário. O que é o texto majoritário, o texto clássico? É o texto onde ele não vai basear a Bíblia em apenas 6 textos antigos. Ele vai basear a Bíblia em diversos manuscritos e através deles eles vão vendo se aquele texto que está ali estava em outros também. Então ele não vai apenas pegar aqui, por exemplo, isso aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja do texto Receptus, que foi a base, né, e escrita por Erasmo de Roterdã lá no século XVI. Foi a primeira impressão da Bíblia ali, nessa linguagem, tá? E aí eles pegam, por exemplo, esse livro aqui, essa apostila aqui do Seminário do Reino, que a gente está fazendo aqui, pega essa apostila e baseia toda a Bíblia nisso daqui. E ele só usa isso daqui. Não, nós pegamos só esse daqui. Só esse daqui é que nós vamos basear a palavra de Deus. Ao passo que o texto Receptus, ele vai olhar todas as escrituras. Ela vai olhar essa daqui, ela vai olhar essa daqui, vai olhar aquela ali, vai comparar, vai ver as variações, vai ver as diferenças e vai dizer, olha, meu amigo, você está baseando a sua Bíblia somente nesse manuscrito aqui. Nesse manuscrito está lá escrito o Pai, a Palavra, né, e o Espírito. Esses 3 são um. Está lá nesse manuscrito. Só que quando eu olho para todos os outros, não tem nada disso. E aí, o que acontece? O majoritário, ele vai pegar os textos mais antigos e vai basear a sua tradução em centenas e centenas de manuscritos. Entendeu? E não apenas em um só, igual é o texto Receptus. A Bíblia Oliver, que é o nosso Strong, ela baseia, você viu o texto ali, nós lemos o texto ali, ela baseia, né, no texto Receptus. Já esse livro aqui, ó, esse livro, que é da Bíblia interlinear, do grego, ela não baseia o texto no Receptus. Ela baseia o texto no texto majoritário. Por isso que ali, nesse texto aí, não tem nem aquele strong naquela palavra, né? Já vai direto comendo aquele texto ali. Já pula aquele texto, e aí o texto fica assim, ó, versículo 7, porque são 3 os que testificam, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão em pleno acordo. Pronto, acabou, o texto finaliza ali, né? Aí você vai pegar esse texto aqui, majoritário, no grego, né? E aí você vai ver ali que não consta realmente aquele texto
que estava lá na Oliver, nos manuscritos mais antigos, tá? Então, essa é a explicação, e eu vou fazer o seguinte com vocês, ó, vai ser legal, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse livro aqui vai estar nos comentários, é só você ir nos comentários, não tem como não achar, é só ir nos comentários que eu vou liberar para vocês essa Bíblia aqui, ó, Novo Testamento Interlinear Analítico. Tá demorando um pouquinho para carregar, mas é isso daí, tá? Eu vou liberar para vocês essa Bíblia, é da Bíblia, né? A Bíblia é livro ao mesmo tempo. Eu vou liberar para vocês fazerem os estudos de vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, né? Pô, será que esse texto aqui está ali, não está aqui? O que isso significa? Você vai poder baixar, vai poder fazer um estudo em cima disso, se tiver alguma dúvida, né? Aí você vai ter dois textos. Você vai ter o Receptus, que é o tradicional do My Bible, tá? E você vai My Bible do Oliver, e você vai ter o texto majoritário, tá? O texto Receptus majoritário você vai ter um no seu celular e vai ter outro em PDF para você completo de Mateus a Apocalipse, beleza? Todo o texto ali, né, daquele jeitinho que nós vimos ali, onde tem o grego em cima, o português embaixo e um texto do lado, um em português, outro no grego, tá? E aí você vai... olha, tá aí, ó. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui um pouquinho, sem sair. Deixa eu ver aqui, que tá meio pesado, né? Esse PDF aqui é pesado. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, ó. É esse aqui, ó, tá vendo, ó? Interlinear analítico, texto majoritário com aparato crítico, tá? Grego-português. Então é isso, você vai ter acesso a essa Bíblia aqui, tá? E você vai poder fazer as comparações. Isso aqui é para quem quer estudar mesmo, tá? Tem alguma dúvida, alguma coisa dessa natureza, né? Pode vir aqui que você vai entender, né, mais ou menos como que funciona, tá? Essa Bíblia aqui. Olha aí que legal, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá o texto ali, ó, né, de Mateus, capítulo 7. Você tá vendo aqui na sua esquerda, né, o texto em português, no meio, português e grego, e na direita o texto no grego. Tá assim inteirinho de Mateus a Apocalipse, tá? Então você pode fazer esse estudo e você já tem o texto Receptus no celular, agora você já tem o texto majoritário em PDF. Então essa é a explicação do porquê que tem alguns textos que mostram e outros textos que não. E mesmo se tivesse ali, a questão é que todo o contexto, todo o enredo está mostrando em um propósito de unidade, tá? E não querendo mostrar ali nada mais além disso. Nada mais além disso. O texto está querendo ensinar unicamente que Jesus, ele veio em carne e o Espírito testifica essa verdade. É somente isto. Amém? Fique aí com essa palavra, né, em nome de Jesus.